Lula acaba de vetar aquele projeto que foi aprovado pelo Congresso e que prevê a redução das penas daqueles que foram condenados pelos atos golpistas, o chamado Projeto da Dosimetria. Lula anunciou a decisão durante o evento que marca os 3 anos do 8 de janeiro, quando os vândalos atacaram os 3 poderes. A gente vai, então, direto a Brasília acompanhar essa cerimônia ao vivo com Eric Rianelli. Bem-vindo, Eric. Oi, Leilane, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu falo ao vivo aqui do Palácio do Planalto. O presidente Lula acabou de assinar o veto integral ao projeto de lei da anistia, que ficou conhecido como o PL da dosimetria. Nesse momento, a gente tem as imagens da transmissão, dos colegas que estão trabalhando na transmissão, que mostram, o presidente Lula descendo a rampa do Palácio do Planalto, caminhando em direção a militantes que chegaram cedo aqui, cumprimentando. O presidente cumprimenta esses militantes agora que chegaram cedo na Praça dos 3 Poderes. Houve aqui no Palácio do Planalto um ato pela memória dos atos golpistas, uma cerimônia pela memória dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Discursaram o presidente Lula, que afirmou que o ato de hoje é uma exaltação do que se vive, da manutenção do Estado Democrático de Direito. Lula celebrou ainda a aprovação de leis e projetos do governo dele num congresso de maioria oposicionista e disse que previsões negativas sobre a sua gestão não se confirmaram. Primeiro a discursar foi o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça. Ele rechaçou discursos de ódio, de exclusão e a circulação de informações falsas. Vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também discursou falando que a democracia traz estabilidade, segurança jurídica e investimento. Sobre o PL da dosimetria, ele foi aprovado nas 2 casas, passou na Câmara dos Deputados com 291 votos a favor e 48 votos contrários e no Senado com 48 votos a favor e 25 contrários. Essa votação aconteceu no fim do ano, foi um revés para o governo, uma derrota para o governo que sempre se posicionou de maneira contrária à aprovação e ao avanço da tramitação dessa proposta nas 2 casas. Houve discussões durante a Câmara dos Deputados, outras ainda na época em que o texto estava no Senado. O governo tentou atuar, mas os seus esforços não foram suficientes. Então, hoje, Lula decidiu, portanto, vetar integralmente essa proposta por considerá-la inconstitucional. O veto do presidente deve sair no Diário Oficial até amanhã. Essa foi a previsão dada aqui no Palácio do Planalto. Essa cerimônia que aconteceu aqui no Palácio, ela reuniu mais de 30 ministros, 3 governadores, todos eles petistas e figuras, por exemplo, a Direção-Geral da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, deputados petistas e de esquerda e pouquíssimas figuras de centro-esquerda e de centro. Era mesmo ali um evento muito ligado ao petismo e ao governo. Os presidentes da Câmara e do Senado não participaram, assim como também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Participaram os 3 comandantes das forças, o comandante da Força Aérea Brasileira, da Marinha e também do Exército. Estão aqui no Palácio do Planalto ainda, chegaram cedo e acompanharam todo esse ato. Então, foi uma cerimônia bastante marcada pelos discursos ali do governo e pelas figuras presentes que são muito íntimas ao petismo. Não havia figuras de centro e do centro democrático, mas sim mais ligadas à centro-esquerda. É com você, Leilane. Eric, muito obrigada por nos trazer aí o perfil desse evento, que celebrou aí o fato do Brasil ter mantido a sua democracia, ter recuperado a sua democracia depois de toda aquela destruição do 8 de janeiro. Muito obrigada. E também você trouxe para a gente quem estava, quem não estava, o que nos deu uma ideia absolutamente clara do perfil desse evento. Obrigada, Eric. Fernando Gabeira se junta ao nosso grupo aqui, ao nosso time. Gabeira, bem-vindo, bom dia para você. Queria ouvir a sua avaliação das 2 situações.
tanto do veto do presidente Lula, né, quanto da não participação de outros partidos, enfim, do Centro Democrático e de representantes do Supremo, da Câmara e do Senado. Bom dia, Leilane, bom dia a todos. Eu acho que esses temas estão interligados, né? O presidente da República já havia prometido que iria vetar esse projeto. E isso faz parte da posição política dele, faz parte também do desejo das pessoas que o apoiam e faz parte ainda também do processo eleitoral. Evidentemente, o presidente da República já começa o processo eleitoral mostrando qual é a sua posição nesse campo. O fato de não haver membros de dirigentes do Congresso e pessoas do centro e de direita mostra também que, de direita eu nem diria, mas mesmo do centro, mostram que também há uma preocupação eleitoral por aí. Se você examinar o futuro desse projeto, pode ser que ele seja, que o veto do presidente caia no Congresso, porque há também uma preocupação eleitoral já nesse ano de 2026 em, de uma certa maneira, dar uma resposta a uma parte do eleitorado a respeito da redução das penas. Portanto, aconteceu mais ou menos o que estava previsto. O presidente cumpriu o seu papel, fez os discursos necessários e é possível agora esperar que o Congresso volte ao tema numa tentativa de derrubar esse veto. Eu digo tentativa porque derrubar veto não é fácil. É preciso ter uma grande força dentro do Congresso, uma boa composição em determinado momento. Então vamos esperar. Caso o Congresso não consiga derrubar esses vetos, as condenações que existem serão mantidas na íntegra e nada será alterado a partir do julgamento do Supremo. Leilane. Obrigada, Gabeira. Valdo, eu queria te ouvir, o Valdo, aliás, que antecipou para a gente aqui, logo na abertura do Conexão, que haveria o veto ao PL da dosimetria, informação confirmada, está vetado pelo presidente da República e agora a discussão volta ao Congresso Nacional, podendo bater no Supremo Tribunal Federal mais uma vez, né, Valdo? Bom dia, Gabeira. Colombo, Leilane e Gabeira, havia uma possibilidade de o presidente, tinha gente defendendo dentro do governo, fazer uma sanção pelo menos de um artigo desse projeto. É aquele que reduzia o tempo de prisão daqueles envolvidos no crime de multidão, né? Aquelas pessoas que estavam ali na esplanada dos ministérios e foram ali pelo efeito manada, entraram no Supremo, entraram no Congresso, entraram no Planalto e depredaram ali as instalações. Mas Lula acabou optando por fazer o veto integral deste projeto, né? Já havia avisado tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota de que isso aconteceria, por isso o motivo de os dois não comparecerem ao evento desta quinta-feira ali, que foi chamado de defesa da democracia. Agora, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, já disse, quem trata dessas negociações de veto, já disse que já vai começar negociações logo que o Congresso for retomar seus trabalhos para tentar manter esse veto do presidente da República, que é um veto ali, tem uma simbologia grande no momento em que, por exemplo, os Estados Unidos atacam a Venezuela e a questão da soberania nacional está tão em destaque, a preservação do Estado Democrático de Direito, né? Lula acabou usando boa parte do seu discurso para enaltecer a sua gestão, falando que teremos esse ano, ano passado, na verdade, a menor inflação acumulada desde a época do Plano Real, falou que o desemprego está muito baixo, que a renda está elevada, né? Então fez toda uma defesa ali do seu governo. Depois passou a defender ali a questão de você não permitir que o 8 de janeiro de 2023 caia no esquecimento. Ele falou muito isso, não podemos deixar que essa data caia no esquecimento, tem que sempre ser lembrada. Aí elogiou muito
o Supremo Tribunal Federal pelo trabalho que ele fez ali de investigação junto com a Polícia Federal, com a Procuradoria-Geral da República, depois do julgamento e a condenação ali daqueles envolvidos na trama golpista. E defendeu muito a democracia. Agora, como era previsto, nada de falar de Venezuela, nada de falar de Nicolás Maduro, de fazer qualquer associação. Foi um dia, segundo os assessores do presidente, para defender a democracia brasileira, a nossa soberania. E aí, no final, ele anunciou esse veto integral ao projeto que reduz penas dos condenados na ação do golpe e também ali dos envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023.